Larissa dedicou anos da sua vida cuidando de Dona Alzira, a mãe do marido, sem nunca questionar seu sacrifício. Mas quando a verdade dolorosa de um passado escondido emerge, a vida de todos é virada de cabeça para baixo. Enquanto ela se vê sozinha no peso da responsabilidade, o marido e os irmãos de Pedro permanecem distantes, reclamando e se omitindo. A luta silenciosa de uma mulher que, contra tudo e todos, decide enfrentar os segredos que dominaram sua família durante tanto tempo. O que acontece quando o peso do passado finalmente vem à tona? E quando o grito de liberdade é mais doloroso do que a mentira? Eu estava ali, ao lado da cama de Dona Alzira, observando sua respiração lenta e irregular enquanto o monitor emitia um som constante, frio e mecânico. Nunca imaginei que terminaria assim, cuidando de uma mulher que sempre me tratou como uma estranha, ou pior, como uma intrusa. A sogra que nunca acreditou que eu fosse boa o suficiente para o filho dela agora, dependia de mim para cada necessidade, até as mais básicas. E o peso dessa responsabilidade, dessa promessa que fiz sem nem perceber, caía sobre mim com uma força que eu nunca tinha sentido. Meses atrás, quando a doença dela foi diagnosticada, Pedro ficou pálido ao telefone. Lembro de sua expressão ao desligar, como se a responsabilidade fosse uma nuvem que pairava sobre ele, mas que ele não sabia como lidar. Não consigo ver minha mãe assim, foi tudo o que ele disse naquela noite, enquanto passava as mãos pelo rosto, como quem já tinha decidido que não suportaria o peso do que viria. Você entende, não entende, Larissa? Ele perguntou, com aquele tom que não deixava espaço para resposta. Seus irmãos, então, se limitaram a algumas mensagens de apoio. Estamos torcendo por ela, disseram. Mas você sabe, estamos todos muito ocupados agora. E assim, todos os olhares voltaram-se para mim, como se eu tivesse sido escolhida para carregar essa cruz. E, naquele momento, eu aceitei sem saber exatamente o que isso significava. Disse a mim mesma que era o certo a fazer, mas, na verdade, nem sei se era. Talvez eu quisesse provar para mim mesma, e para todos eles, que eu tinha força onde faltava neles. Na primeira noite ao lado de Dona Alzira, já pude sentir o peso dessa decisão. Ela abriu os olhos e me encarou com uma mistura de confusão e frieza. Talvez ela ainda se lembrasse de como, anos antes, me olhava com desaprovação, como se eu nunca fosse ser digna do amor do filho dela. E ali estava eu, a mulher indigna que agora trocava sua roupa, lhe dava água, ajustava o travesseiro. Era um sentimento amargo, contraditório, mas também transformador. Naquele silêncio, compreendi que o que me mantinha ao lado dela não era só obrigação. Era uma promessa para mim mesma, uma prova de que eu era mais forte e mais compassiva do que qualquer um deles enxergava. As noites ao lado de Dona Alzira eram longas e solitárias. Eu me acostumei ao som dos aparelhos, ao cheiro de desinfetante e ao ritmo irregular da respiração dela. Tudo parecia acontecer em um silêncio cortante, um vazio preenchido apenas pelo meu próprio cansaço e pelos pensamentos que insistiam em voltar. Era como se o mundo tivesse parado ao nosso redor, como se cada noite naquele quarto fosse uma pausa eterna, onde só eu e ela existíamos, e mais ninguém se importava. Pedro raramente aparecia para ver a mãe, alegando sempre estar ocupado demais. Quando eu tentava falar sobre como a carga estava pesada, ele simplesmente desviava o olhar e, com um suspiro cansado, dizia que não tinha jeito para cuidar. As palavras dele ecoavam na minha mente, frias e distantes, como se eu estivesse ali por obrigação e ele tivesse o direito de se afastar. Era difícil não me sentir sozinha, como se tivesse sido abandonada naquela batalha sem ajuda. Mas eu mantinha o silêncio, sem reclamar, sem exigir nada. De alguma forma, eu sabia que qualquer pedido meu só traria mais desculpas. No fundo, eu desejava algum tipo de apoio, um gesto de compreensão. Eu esperava, talvez de forma ingênua, que Pedro acordasse para a realidade e entendesse o peso que eu estava carregando. Mas isso nunca aconteceu. E, aos poucos, fui percebendo que ele preferia me ver esgotada a encarar o sofrimento da própria mãe. Seus irmãos também permaneciam distantes, mandando mensagens curtas de como vão as coisas, que eu respondia apenas com um "estamos bem" por pura formalidade. Ninguém queria saber realmente o que se passava, ninguém se oferecia para dividir o fardo.
A rotina foi se tornando um ciclo interminável de cansaço e cuidados, com as necessidades de Dona Alzira se tornando mais intensas. Houve noites em que eu cochilava por alguns minutos, só para ser acordada por um gemido ou pelo barulho do monitor. A falta de sono me consumia, mas, mais que isso, o silêncio me destruía. Era um silêncio que não apenas gritava minha solidão, mas também revelava o egoísmo das pessoas ao meu redor. Em algumas madrugadas, eu me perguntava por que ainda continuava. Talvez fosse um orgulho tolo, ou uma esperança de que meu sacrifício um dia faria sentido, que Pedro perceberia o esforço e, finalmente, entenderia o que eu estava fazendo. Talvez, quem sabe, ele até se importasse. Mas, enquanto isso não acontecia, o silêncio e a solidão eram minhas únicas companhias. E, no fundo, eu sabia que esse sentimento de abandono era uma dor que ninguém poderia aliviar. Enquanto cuidava de Dona Alzira, muitas vezes me peguei perdida em pensamentos sobre como tudo começou. A relação entre nós duas nunca foi fácil, e aqueles dias solitários ao lado dela despertaram memórias que, por tanto tempo, eu tentei enterrar. Lembro-me bem do olhar reprovador que ela sempre me lançava, como se eu fosse uma ameaça ao laço inquebrável que mantinha com Pedro. Para ela, eu não era apenas a esposa do filho, mas a intrusa que, de alguma forma, quebrava a dinâmica familiar que ela tanto prezava. Quando Pedro e eu nos casamos, imaginei que ela me aceitaria, que com o tempo veria que eu amava o filho dela com a mesma intensidade que qualquer mãe deseja para o seu. Mas Dona Alzira sempre parecia encontrar defeitos, sempre insinuava que Pedro poderia ter feito uma escolha melhor. Ela nunca se deu ao trabalho de disfarçar. Sempre havia uma crítica disfarçada de conselho ou um olhar que dizia mais do que palavras. Aos poucos, percebi que qualquer tentativa de aproximação seria inútil. O passado dela parecia estar cheio de mágoas e desconfianças que eu não conseguia entender, mas que eram descarregadas em mim. Certa vez, ela me contou, com um amargor que eu nunca tinha visto, sobre a infância difícil, o casamento complicado e as renúncias que precisou fazer. Entendi, ali, um pouco de sua rigidez. Dona Alzira era uma mulher que aprendeu a endurecer o coração para sobreviver, e não sabia mais relaxar, abrir-se, acolher o novo. Quando Pedro nasceu, ela agarrou-se a ele como se ele fosse a âncora que daria sentido à sua vida. E, de certa forma, ele realmente se tornou seu refúgio, sua razão para continuar. Ao longo dos anos, ela construiu uma dependência emocional do filho, e minha presença foi encarada como uma ameaça àquilo que ela mais prezava, o amor exclusivo dele. Era doloroso perceber que, para ela, eu nunca seria boa o suficiente, mas também comecei a entender que, por trás daquela rigidez, havia uma mulher que carregava marcas que o tempo não curou. Agora, ali, cuidando dela, essas memórias se misturavam ao presente. Eu enxergava o passado com clareza, mas também via o impacto que ele tinha no meu presente, na minha solidão ao lado de alguém que, ironicamente, nunca me quis por perto. Cada vez que eu a ajudava a sentar-se, cada vez que oferecia água ou a alimentava, uma parte de mim se perguntava por que continuava insistindo, porque ainda me importava tanto com alguém que nunca me aceitou. E, no entanto, havia algo em mim que não conseguia simplesmente desistir. Talvez fosse a compreensão de que ela era, afinal, uma vítima de suas próprias feridas. Ela tinha construído muros altos ao seu redor, e agora, nesse estágio final da vida, estava presa dentro deles, sozinha, incapaz de pedir ajuda, incapaz de se abrir para o amor. E eu, talvez, fosse a última chance de ela entender que, apesar de tudo, alguém ainda estava ali. Essas memórias eram amargas, mas também me davam forças, como se cada lembrança do passado fosse um tijolo que me mantinha firme diante da solidão. A tensão na família começou a aumentar. As semanas se transformaram em meses, e o peso de cuidar de Dona Alzira estava me esgotando. Mas ninguém parecia perceber, ou sequer se importar. Pedro continuava distante, sempre ocupado demais, enquanto seus irmãos mantinham as visitas reduzidas a ligações esparsas, perguntas superficiais e desculpas prontas. E foi durante uma dessas raras reuniões familiares que tudo explodiu. Eles vieram num fim de semana, depois de semanas sem dar notícias. Chegaram com presentes para Dona Alzira, conversando animadamente como se o simples ato de estarem ali por algumas horas fosse mais do que suficiente. Eu os observava em silêncio, esperando,
talvez, que alguém perguntasse como eu estava. Mas logo percebi que a atenção estava completamente focada em aliviar a própria culpa com breves gestos de carinho pela mãe. Sentada ao lado de Dona Alzira, apenas ouvia, esperando o momento certo de intervir. Depois de algumas horas, uma das cunhadas sugeriu que Dona Alzira fosse transferida para uma clínica especializada, onde teria cuidados mais adequados. Meus olhos se voltaram para Pedro, que parecia concordar silenciosamente. Era como se, para eles, minha dedicação diária, as noites insones e as dores de cuidar dela, fossem insignificantes. Então, essa é a solução para vocês? Deixei escapar, sem conseguir mais conter o peso da frustração. Eu estou aqui todos os dias, cuidando dela, enquanto vocês aparecem, de vez em quando, com presentes e sugestões para aliviar a consciência. O silêncio caiu pesado. Todos os olhares se voltaram para mim, surpresos pela minha ousadia. Pedro foi o primeiro a se pronunciar, o rosto vermelho de irritação. Larissa, você sabe que eu tenho trabalhado demais. Não é tão fácil para mim quanto você acha. E para mim é. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Nenhum de vocês pensem como é difícil para mim cuidar de alguém que nunca quis minha presença, alguém que só olha para mim porque não tem escolha. Os irmãos de Pedro começaram a murmurar entre si, desconfortáveis. Dona Alzira, em silêncio, apenas nos observava, o olhar distante e, por um momento, pensei ver um vislumbre de entendimento em seus olhos. Talvez ela finalmente percebesse o quanto essa situação estava nos destruindo, nos afastando cada vez mais. Mas, mesmo assim, não disse nada. Foi então que um dos irmãos de Pedro, Marcos, comentou: Olha, Larissa, sabemos que é cansativo, mas você é a esposa do Pedro. Isso faz parte das suas obrigações. Essas palavras bateram em mim como um golpe. Como se meu esforço, minhas noites em claro e meus sacrifícios fossem um dever e não uma escolha. Olhei para eles, incrédula, tentando entender como poderiam ser tão insensíveis. Minha vontade era gritar, dizer tudo o que estava preso em mim. Mas, naquele momento, o cansaço venceu. Se vocês acham que isso é só minha obrigação, respondi, tentando controlar as lágrimas, talvez seja a hora de reavaliar o que realmente significa ser família. O silêncio se espalhou pelo quarto, e um a um, eles desviaram o olhar, envergonhados. Pedro, entretanto, permanecia de braços cruzados, como se minha exaustão e dor fossem um problema menor. Eu sentia como se uma barreira se erguesse entre nós, algo que eu não sabia mais como atravessar. Naquele dia, percebi que estava sozinha, não apenas no cuidado com Dona Alzira, mas na própria luta por um pouco de empatia e compreensão. Após aquela reunião desastrosa, meu coração parecia despedaçado. Eu sabia que tinha tocado um ponto sensível, mas também sentia que algo dentro de mim estava mudando. A rotina exaustiva seguia, e eu ainda estava ali, fiel ao compromisso silencioso que assumi. Mas, agora, havia uma nova força, uma fagulha que eu não esperava encontrar no meio de tanta solidão. Certa tarde, quando os raios de sol entravam de leve pela janela do quarto de Dona Alzira, ela abriu os olhos e me chamou com uma voz que parecia mais frágil do que nunca. Larissa, posso te pedir uma coisa? Ela disse, sem o tom distante que eu já estava acostumada. Fiquei surpresa. Havia algo diferente naquela voz, algo que parecia menos amargo e mais humano. Aproximando-me dela, segurei sua mão, sentindo a pele fria e enrugada, mas, dessa vez, sem a barreira que costumava me separar daquela mulher. Claro, Dona Alzira. O que a senhora precisa? Ela ficou em silêncio por alguns instantes, como se buscasse as palavras certas. Depois, olhou para mim com olhos que transmitiam uma tristeza que eu nunca tinha visto. Sabe, às vezes, me pergunto por que você ainda está aqui. Eu sei que não fui justa com você. Sei que você fez muito mais do que eu jamais esperaria de alguém. As palavras dela me pegaram de surpresa, e eu senti um nó se formar na garganta. Aquela era a primeira vez que ela reconhecia, mesmo que de maneira sutil, o que eu estava passando. Ali, naquela tarde silenciosa, parecia que as paredes entre nós começavam a ruir. Não foi fácil para mim, Dona Alzira, mas eu fiquei porque acho que a senhora merece alguém ao seu lado.
Mesmo que não me veja assim, eu me importo. Ela apertou levemente minha mão, e seus olhos brilharam com uma emoção que parecia reprimida há muito tempo. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse olhando para a verdadeira Alzira, despida das barreiras e da hostilidade. Larissa, acho que nunca aprendi a pedir desculpas, nem a aceitar ajuda. Perdi tanta coisa na vida. Não tive escolha a não ser forte. Mas eu vejo, agora, que essa força me afastou das pessoas. A voz dela falhou, e por um momento, parecia que lutava contra as lágrimas. Aquele momento de vulnerabilidade me tocou de uma forma inesperada. De alguma forma, senti que, ali, no meio de tantas mágoas e rancores, estávamos finalmente encontrando um ponto de entendimento. Eu percebi que, apesar de tudo, Dona Alzira estava tão sozinha quanto eu. Havia algo de trágico na solidão dela, uma tristeza que ia além do que eu jamais imaginaria. Ela era uma mulher marcada pelo tempo, pelos erros, pela própria dureza que criou para se proteger. Nos dias que seguiram, comecei a notar pequenas mudanças. Dona Alzira passou a aceitar minha ajuda com mais suavidade, e até conversava comigo sobre assuntos do passado, lembranças da juventude e dos dias que marcaram sua vida. Era como se ela estivesse compartilhando, aos poucos, os fragmentos de uma vida que, até então, guardava para si. Esses momentos, embora curtos, eram fragmentos de esperança. Eu comecei a ver em Dona Alzira algo mais que a sogra difícil e crítica. Ela era, afinal, uma mulher com uma história, com dores e medos que talvez jamais tivesse conseguido superar. Com cada conversa, cada troca de olhares, eu sentia que, mesmo no meio de uma situação tão difícil, havia a possibilidade de uma conexão verdadeira, uma redenção. Aquelas conversas com Dona Alzira trouxeram uma paz inesperada para nossa convivência, e eu comecei a sentir que algo realmente estava mudando entre nós. Parecia que, a cada dia, ela se tornava menos distante, mais disposta a compartilhar partes de sua vida que, antes, mantinha cuidadosamente trancadas. Eu nunca imaginaria que uma dessas conversas revelaria segredos capazes de transformar tudo. Era uma manhã tranquila, e eu estava ajudando Dona Alzira a tomar seu café quando, de repente, ela começou a falar do passado. Sua voz estava distante, como se ela estivesse revivendo lembranças enterradas há muito tempo. Sabe, Larissa, eu nem sempre fui uma pessoa tão difícil. Acho que você me vê como alguém rígida, que gosta de controlar tudo. Mas não era para ser assim. Eu me sentei ao seu lado, esperando pacientemente enquanto ela ajeitava as palavras, hesitando em abrir mais uma porta para mim. Quando me casei com o pai de Pedro, eu era uma jovem cheia de sonhos, mas ele não era o homem que eu imaginava. Ela respirou fundo, e por um instante, vi uma expressão de dor em seu rosto. Ele era um homem controlador, exigente. E eu vivia numa prisão invisível. Tudo o que eu queria era a liberdade de ser quem eu era. Meu coração apertou. De repente, comecei a entender que as amarguras dela vinham de um lugar muito mais profundo do que eu podia imaginar. Dona Alzira continuou, como se as palavras finalmente fluíssem depois de anos de silêncio. O Pedro, ele foi a minha válvula de escape, a única coisa boa que saiu daquele casamento. Eu o amava tanto, mas acho que, na tentativa de protegê-lo, eu acabei me apegando demais. Talvez seja por isso que eu me fechei tanto para você. Ela fez uma pausa, o olhar distante, como se estivesse pesando cada palavra. Eu não queria admitir, mas eu tinha medo de perder o Pedro, de perder o único amor que eu achava verdadeiro. Mas havia algo mais ali. Eu sentia que ela ainda não tinha chegado ao ponto principal. E, com um leve toque em sua mão, a encorajei a continuar. Larissa, eu nunca contei isso a ninguém. Mas é hora de você saber. Pedro, ele não é filho do meu marido. Minha mente girou. Tentei processar aquelas palavras, mas elas pareciam ecoar sem sentido por alguns segundos. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Alzira soltou o ar lentamente, como se estivesse liberando um peso guardado por décadas. O Pedro, ele foi fruto de um amor que eu vivi antes de me casar. Um homem que nunca pude esquecer. Quando me casei, já estava grávida, mas nunca contei ao meu marido. Acredito que, de alguma forma, ele sempre soube,
mas fingimos que aquele era nosso segredo. Eu não conseguia falar. As palavras dela me atingiam como uma avalanche de segredos e revelações que eu jamais esperaria. A mulher que eu sempre considerei fria, incapaz de amar, havia, na verdade, sofrido por um amor impossível, escondido e silenciado pela obrigação. Mas, Dona Alzira, por que a senhora nunca contou isso a Pedro? Minha voz saiu baixa, quase temendo a resposta. Ela respirou fundo, olhando para mim com uma tristeza infinita. Porque, para ele, eu era o pilar de segurança. Eu não queria destruir isso. Meu medo era que ele me visse de outra forma, que questionasse tudo o que acreditava. No fundo, Larissa, eu temia que ele me odiasse por ter vivido uma vida de mentiras. Aqueles instantes mudaram tudo o que eu pensava sobre ela, sobre Pedro, sobre a nossa relação. A mulher rígida e inflexível que eu conhecia estava, na verdade, soterrada por um passado de mágoas e escolhas difíceis. Ela era uma prisioneira de sua própria história, alguém que viveu por tanto tempo à sombra de segredos e renúncias que acabaram moldando quem se tornou. De repente, senti um turbilhão de emoções. Pedro, que sempre idealizara a mãe, não conhecia sua história verdadeira. Tudo o que ele sabia era uma versão incompleta, uma ilusão cuidadosamente construída. Eu sabia que isso mudaria para sempre a relação deles, mas, ao mesmo tempo, percebi que a revelação talvez fosse o primeiro passo para que Dona Alzira finalmente encontrasse a paz. Dona Alzira, disse, com a voz embargada, talvez seja a hora de contar isso a ele. Ela me olhou com um misto de medo e alívio. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E agora, eu estava lá, disposta a ajudá-la a enfrentar as consequências de um segredo que há tanto tempo consumia sua alma. Os dias após a revelação de Dona Alzira foram tensos e repletos de silêncios pesados. Cada vez que eu olhava para ela, sentia uma compaixão profunda, mas também uma urgência para que ela finalmente quebrasse as correntes que aprendiam há décadas. Aquela confissão havia sido um pequeno passo, mas eu sabia que, se ela realmente quisesse paz, precisaria enfrentar Pedro. Uma tarde, enquanto eu preparava o jantar, ouvi passos hesitantes na cozinha. Era Dona Alzira, com um semblante pálido e os olhos cansados, mas determinados. Larissa, eu pensei no que você disse. Sua voz soava firme, ainda que trêmula. Acho que chegou a hora de contar a verdade ao Pedro. Por um momento, senti um arrepio de nervosismo. Sabia que essa conversa mudaria tudo, que era uma decisão arriscada, mas que ela precisava enfrentar. Então, olhei para ela e assenti, encorajando-a a continuar. No fim do dia, Pedro chegou em casa, cansado e alheio à tensão que pairava no ar. Dona Alzira o esperava na sala, sentada rigidamente no sofá, com um olhar que misturava medo e determinação. Eu me sentei em uma poltrona ao lado, sentindo que, de alguma forma, precisava estar ali para apoiá-la. Pedro parecia confuso ao notar a seriedade no rosto da mãe. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, franzindo o senho. Ela respirou fundo, as mãos trêmulas sobre o colo, antes de começar. Pedro, meu filho, preciso te contar algo que guardei por muito tempo. Algo que talvez mude o que você pensa sobre mim e sobre sua própria história. Pedro a olhou fixamente, uma tensão silenciosa crescendo entre eles. Ela começou a falar, com uma voz que oscilava entre arrependimento e coragem. Contou sobre o homem que amara, sobre a gravidez inesperada e sobre o casamento forçado, na tentativa de preservar sua imagem e de oferecer a ele um lar, ainda que construído sobre mentiras. A expressão de Pedro se transformava a cada palavra. Ele parecia incrédulo, como se cada frase da mãe fosse uma revelação dolorosa demais para ser compreendida de uma só vez. Eu via os olhos dele se encherem de mágoa, de um tipo de dor que não era simples de acalmar. Você me enganou a vida toda? Pedro murmurou, a voz embargada. Dona Alzira engoliu em seco, segurando as lágrimas. Eu fiz o que achei que precisava fazer. Tentei te proteger. Queria que você tivesse uma vida tranquila, mesmo que isso significasse esconder a verdade. Mas percebo agora que tudo que eu construí estava em ruínas. O silêncio se espalhou pela sala como uma sombra, cada um de nós perdido em nossos próprios pensamentos. Então, Pedro se levantou, o olhar ferido,
e deixou a sala sem dizer mais nada, desaparecendo pela porta da frente. O som daquela porta se fechando parecia o ponto final de uma história cheia de segredos e perdas. Dona Alzira desabou no sofá, em prantos, e eu me sentei ao seu lado, tentando consolá-la. A verdade finalmente fora dita, mas o preço fora alto. Naquele momento, ela parecia uma mulher despida de todas as suas defesas, desprotegida e frágil. Era como se anos de peso estivessem se libertando de seus ombros, ainda que tivessem deixado marcas profundas. Você fez o certo, Dona Alzira, sussurrei, segurando sua mão. Às vezes, a liberdade vem acompanhada da dor. E talvez seja isso que abra o caminho para algo novo entre vocês. Ela assentiu, ainda soluçando. Sabíamos que as feridas estavam abertas, mas também que, de alguma forma, aquele grito silencioso, aquela coragem em se libertar das mentiras, era o começo de algo novo. Os dias que se seguiram ao confronto foram marcados pelo silêncio. Pedro não retornava minhas ligações, nem aparecia para visitar a mãe. Cada manhã, eu acordava ao lado de Dona Alzira, que, aos poucos, parecia se recolher em si mesma, com a dor de quem finalmente se liberta, mas paga o preço da liberdade. Embora tivesse dividido seu segredo, o peso da reação de Pedro agora parecia mais esmagador do que antes. Eu me mantive firme ao lado dela, mesmo nos dias em que o vazio na casa era quase insuportável. Dona Alzira, que sempre fora uma mulher tão inflexível, agora passava os dias em silêncio, os olhos perdidos em lembranças. A culpa e a saudade a consumiam, e eu sabia que ela revivia cada decisão que tomara ao longo dos anos, questionando se poderia ter feito diferente. Então, certo dia, ao entardecer, a campainha tocou. O som fez meu coração disparar. Sabia que Pedro estava do outro lado da porta. Abri devagar, e lá estava ele, com o olhar pesado, mas determinado. Seus olhos encontraram os meus por um instante, antes de desviar em direção à sala, onde Dona Alzira esperava, encolhida em sua poltrona favorita. "Posso entrar?" ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Assenti, dando espaço para que ele passasse. Dona Alzira ergueu a cabeça ao ouvir o som dos passos, e sua expressão, antes apática, foi tomada por um misto de esperança e receio. Pedro se aproximou lentamente e, por um momento, ninguém disse nada. O silêncio entre mãe e filho parecia cheio de tudo que ainda precisava ser dito, mas ambos hesitavam, medindo as palavras. Finalmente, Pedro se ajoelhou ao lado de Dona Alzira e segurou sua mão com cuidado. Eu pensei muito nesses dias, ele começou, a voz tremendo. Tudo o que você me contou foi difícil de aceitar. Senti como se toda a minha vida fosse uma mentira. E isso me machucou. Dona Alzira tentou falar, mas Pedro a interrompeu, segurando suas mãos com mais firmeza. Mas eu também percebi algo. Eu sei que você fez o que achava melhor, mesmo que tenha sido de um jeito errado. E eu entendi que, por mais que essa verdade tenha me ferido, você também sofreu ao escondê-la. As lágrimas desciam pelo rosto de Dona Alzira, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. A dor ainda estava lá, mas a esperança também. Pela primeira vez, mãe e filho estavam se enxergando como realmente eram, sem as máscaras, sem os julgamentos, apenas duas almas carregando as feridas de um passado complicado. Pedro continuou, sua voz embargada. Eu não sei se vou esquecer tudo isso de uma hora para outra, mãe. Mas quero tentar. Quero que a gente encontre uma forma de recomeçar. Acho que, depois de tudo, merecemos essa chance. Dona Alzira assentiu, apertando as mãos dele. Obrigada, meu filho. Só o fato de você estar aqui já significa o mundo para mim. Vou entender se precisar de tempo, mas saiba que o amor que sinto por você sempre foi verdadeiro. A única coisa que fiz com sinceridade na vida foi te amar. Eles se abraçaram, e o peso do passado parecia se dissipar no calor daquele gesto. Era um abraço de reconciliação, um pacto silencioso de que, apesar das cicatrizes, estavam dispostos a seguir em frente. Naqueles dias seguintes, a casa foi ganhando um novo brilho. Pedro começou a visitar a mãe com mais frequência, e a frieza que antes pairava entre nós três foi aos poucos se transformando em algo mais leve. Dona Alzira parecia uma nova pessoa,
como se o peso que a havia esmagado durante anos finalmente a tivesse deixado. Ela se permitia sorrir, fazer planos para o futuro e até pedir desculpas pelas palavras duras e pelas mágoas que, mesmo sem perceber, tinha causado a mim. E, pela primeira vez, senti que aquele era realmente o início de um novo capítulo em nossas vidas. Dona Alzira me tratava com mais gentileza e consideração, reconhecendo meu papel em sua vida e, acima de tudo, respeitando o amor e dedicação que dei a ela e a Pedro. No final, o que restava era uma sensação de renovação. Não havia a ilusão de que tudo seria perfeito ou que as dores desapareceriam por completo, mas, ao menos, tínhamos a verdade. E, naquele novo alicerce, havia espaço para construir uma relação mais forte, mais verdadeira. Enquanto eu olhava pela janela e via Pedro e Dona Alzira rindo juntos no jardim, senti que, de alguma forma, o caminho difícil que percorremos valeu a pena. Ali, naquele instante, percebi que, por mais que o passado seja um peso a ser carregado, sempre há a chance de encontrar liberdade e, com ela, a possibilidade de um novo começo. O tempo passou, e Dona Alzira, com o coração mais leve, parecia ter encontrado a paz que tanto buscava. Mas, um dia, a fragilidade da vida a alcançou. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, olhando pela janela, como se estivesse vendo o passado e o futuro se encontrando ali, naquele momento silencioso. Eu estava ao seu lado, segurando sua mão, quando ela me olhou com um sorriso suave, aquele sorriso que sempre escondia as cicatrizes de uma vida difícil. Larissa. Ela sussurrou com voz trêmula, mas cheia de gratidão. Eu fiz tudo errado, mas você fez certo. Obrigada por me dar a chance de ser eu mesma, mesmo que por um tempo tão curto. E, com essas palavras, ela se foi. Sem dor, sem alarde, apenas em paz. O vazio que ficou depois de sua partida era imenso, mas também havia uma sensação de alívio. Ela havia encontrado a verdade e, com isso, a liberdade. E eu, com lágrimas nos olhos, sabia que havia cumprido minha promessa. A família, apesar das falhas, agora carregava, em cada um de seus membros, a memória de uma mulher que, apesar de tudo, mereceu ser amada. Essa história é um retrato poderoso da luta silenciosa e do sacrifício que muitas pessoas enfrentam nas sombras de suas famílias. Larissa, ao longo de sua jornada, nos mostra o que é carregar o fardo do cuidado e do amor incondicional, mesmo quando a ingratidão e a falta de apoio parecem ser a única resposta. Ela se vê em uma encruzilhada emocional ao lidar com os segredos do passado e as reações de uma família que se afastou, mas sua coragem de enfrentar a verdade e lutar pelo que é certo é, sem dúvida, a força que move a narrativa. A questão do perdão, da reconciliação e do autoconhecimento está no centro de tudo, e a transformação dos personagens ao longo da trama é profundamente comovente. Se você se emocionou com essa história, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Você teria a mesma coragem que Larissa de enfrentar uma situação tão difícil e dolorosa dentro da sua própria família? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Sua participação é muito importante e nos ajuda a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo.